Durante um jantar em família, eu sem querer esbarrei na minha madrasta. Ela me deu um tapa forte na frente do meu pai e falou baixinho: "Você é igualzinha à sua mãe." Meu pai não disse nada. Todo mundo ficou olhando enquanto eu me levantava e saía do jantar. Mas quando eles voltaram para casa, uma surpresa chocante esperava por eles. Meu nome é Nora. Hoje eu tenho 34 anos, mas na época eu tinha 29. Moro em Seattle, trabalho com publicações e tento ficar longe da minha família o máximo que posso, pelo menos até aquela noite. Eu não ia na casa deles fazia mais de um ano. Meu relacionamento com meu pai, Leon, sempre foi educado por fora, mas estranho por dentro. A gente se falava em datas importantes, tipo Natal, ou mandava uma mensagem de aniversário, e só. A verdade é que eu nunca consegui perdoar ele pelo que aconteceu depois que minha mãe morreu. Eu tinha 16 anos quando ela faleceu. Foi um câncer de ovário, devagar, doloroso e cruel. Depois disso, meu pai ficou perdido. Hoje em dia eu entendo melhor, mas na época foi difícil. E o que eu ainda não consigo aceitar é que ele trouxe a Cambria para morar com a gente no mesmo ano em que minha mãe morreu. Cambria era colega de trabalho dele. Consultora financeira, toda certinha, sempre arrumada. Ela chegou na nossa casa como se já tivesse tudo planejado. Foi devagarzinho, primeiro arrumou a cozinha, depois pintou as paredes, mudou os móveis, e logo começou a querer decidir minha vida também, onde eu devia estudar, o que cursar, como me vestir, como me comportar como mulher. No começo eu tentei me dar bem com ela, de verdade. Mas logo vi que ela não me queria ali. Me chamava de difícil, mal-humorada, desrespeitosa. Dizia que minha mãe tinha me mimado demais. Quando eu retrucava, ela falava pro meu pai que eu precisava de terapia, que eu estava sofrendo do jeito errado. E ele? Nunca me defendeu. Então eu fui embora. Consegui entrar numa universidade estadual com uma bolsa de estudos boa. Me mudei para um dormitório a umas 6 horas de distância. Fiquei ocupada, fui construindo minha vida e tentando não olhar muito para trás. Esse jantar era para comemorar o aniversário de 60 anos do meu pai, um marco. Pensei, quem sabe, só por uma noite, a gente consegue fingir que é uma família normal. O restaurante era um desses lugares da moda no centro, ali pela Burside. Tinha coquetel chique, parede com musgo decorativo. Nossa mesa ocupava quase toda a sala de jantar reservada. O clima estava meio tenso, com todo mundo sendo educado demais, sabe? Sentei perto da ponta da mesa, do lado da Marnie. A Marnie é filha da Cambria, de outro casamento. Ela é uns 5 anos mais nova que eu. A verdade é que a gente nunca se deu muito bem, mal conseguíamos nos suportar. Crescemos meio que em competição. Seja por querer ou não, foi assim. Marnie era filhinha de ouro, chamava a Cambria de mãe e sempre ganhava sobremesa extra. Eu era a enteada rebelde, que se recusava a seguir o jogo. Mas naquela noite, a Marnie estava diferente. Cansada, talvez até nervosa. Ela até me deu um sorriso que parecia ter um pouco de empatia. Tava na metade do jantar quando aconteceu. Me levantei para ir ao banheiro. Na volta, precisei desviar de um garçom que carregava uma bandeja pesada, e sem querer esbarrei na cadeira da Cambria. Não foi com força, nem o suficiente para derrubar o vinho, só um toquezinho, o bastante para ela sentir. Ela se virou devagar, olhou direto nos meus olhos, e me deu um tapa. Foi rápido e alto. O choque me paralisou. Todo mundo na mesa virou para olhar. E o restaurante, que já estava meio quieto, ficou em silêncio total. Cambria então se inclinou um pouco, só o suficiente para quem estava mais perto ouvir, e disse entre os dentes: "Você é igualzinha à sua mãe." Eu não respondi nada. Só olhei pro meu pai. Ele estava encarando o purê de batata, como se ali tivessem todos os segredos do universo. Eu não esperei nada. Nenhuma palavra, nenhum olhar, nada que mostrasse que ele tinha percebido o tamanho do que tinha acabado de acontecer na frente da família inteira e de metade de Portland. Então, eu fui embora. Não chorei no carro, não gritei, nem liguei para ninguém. Só dirigi de volta pro Airbnb que eu tinha alugado e sentei na cama, ainda de casaco. A cidade fazia barulho lá fora, mas eu fiquei completamente parada, olhando pro chão.
Foi aí que algo dentro de mim se partiu. Não foi um rompimento barulhento, foi quieto. Tipo o último fio de um suéter velho se soltando de vez. Peguei meu notebook e comecei a escrever. No começo, era só para desabafar, como um diário. Mas quanto mais eu escrevia, mais percebia o quanto eu tinha engolido coisas por anos. Não só o tapa, mas o silêncio, o jeito como meu pai deixou a Cambria mudar toda a história da nossa família, como se fosse dela. E o pior, como me fizeram acreditar que o problema era eu. Então eu postei. Não com meu nome, claro. Usei nomes falsos e escrevi tudo no subreddit que eu já acompanhava há anos, o R. Raizeb Narcissis. Contei tudo, o tapa no jantar, os anos de desprezo. Achei que talvez algumas pessoas fossem ler. Talvez alguém comentasse, você não tá maluca. Mas foi além. A postagem explodiu. Milhares de votos positivos, centenas de comentários. Gente compartilhando suas próprias histórias, dizendo que acreditavam em mim, que eu não tava exagerando. Diziam que o meu silêncio por todos esses anos era uma forma de sobreviver. E aí? A Marnie me mandou uma mensagem. Foi curta. Ela escreveu: Nora, li sua postagem. Sei que é você. E acredito em tudo. Podemos conversar? Nos encontramos na manhã seguinte, num café pequeno perto da livraria Povels. Eu tava nervosa. Mas ela apareceu. Sem maquiagem, de moletom com capuz, sem esmalte Cambria. Parecia que não tinha dormido nada. E aí ela falou. O que ela disse? Me pegou de surpresa. Ela me contou que sempre achou que tinha alguma coisa errada. Que a Cambria tratava ela diferente do que tratava os outros. Que ela escutava conversas estranhas, se sentia isolada, controlada. E que aquele tapa tinha sido a gota d'água para ela também. Ela falou. Eu não sabia o que ela estava fazendo com você. De verdade. Mas naquela noite, ela mostrou para todo mundo quem ela realmente é. A gente então armou um plano. Não era vingança, era só a verdade. Quando eles voltaram para casa depois do jantar, completamente bêbados, achando que a casa ia estar quieta. Eu já estava lá. A Marnie também. E junto com a gente, uma pasta cheia de documentos. Lá dentro, tudo impresso, prints de mensagens da Cambria, fotos antigas, coisas que eu tinha guardado numa pasta esquecida do meu Dropbox. Fotos dela me encurralando na cozinha, dedo na minha cara. Cartas antigas da minha mãe, com os pensamentos finais dela sobre a Cambria, que eu tinha achado escondidas numa caixa de joias depois do enterro. Tinha até provas mostrando que a Cambria começou a ver meu pai antes da minha mãe morrer. Tudo ali. Era impossível negar. O ar na sala naquela noite parecia elétrico, como se tivesse uma tempestade prestes a começar. Vou parar aqui por enquanto. Meu pai entrou primeiro. Ficou parado na porta, ainda segurando a chave na mão, olhando para mim sentada no sofá, com a pasta aberta em cima da mesa de centro. Cambria veio logo atrás, no meio de uma frase, provavelmente inventando alguma história sobre o jantar. Mas quando ela viu a gente ali, eu e Marnie, lado a lado, ela parou. O silêncio que se formou não era igual ao do restaurante. Esse era pesado. Quase sufocante. Do tipo que parece apertar a pele e faz até seus pensamentos parecerem mais altos que qualquer barulho. Meu pai perguntou. O que é isso? Largou as chaves devagar. E antes mesmo dele chegar perto da mesa, a expressão da Cambria mudou. Ficou dura. Ela já sabia. Ela sempre soube. Essa era coisa sobre a Cambria, ela nunca era pega de surpresa. Mas, pela primeira vez, eu vi algo diferente passar pelo rosto dela. Não era pânico, nem arrependimento. Era cálculo. Ela já estava planejando como ia contar a própria versão da história. Marnie foi a primeira a falar. A voz dela não tremia, mas também não era firme. Pai, você precisa ver o que tem nessa pasta. Ele olhou para mim, depois para ela, e por fim para os papéis. Devagar, ele se sentou no sofá e pegou a primeira folha. Era uma impressão da minha postagem no Reddit. Eu tinha tirado os nomes e deixado tudo anônimo, mas o conteúdo estava todo lá.
Cada linha, cada frase, tudo o que tinha acontecido naquela noite do jantar, e os anos que levaram até ali. Tudo escrito, sem drama, sem exagero. Só a verdade. Enquanto ele lia, o rosto dele foi mudando de cor. Do rosa, ficou pálido. Depois meio cinza. Via as mãos dele apertando levemente as bordas das páginas. Cambria ficou parada, de braços cruzados, cabeça levemente inclinada, como se estivesse esperando o fim de uma piada sem graça. Isso é um absurdo, ela disse, com a voz cortante. Vocês dois estão sendo ridículos. Ela sempre foi assim, dramática, vingativa, obcecada por me pintar como vilã. Eu não respondi. Nem precisava. Marnie estendeu a mão e virou a página para ele. A próxima era uma captura de tela de uma mensagem que a própria Cambria tinha mandado para Marnie 2 anos atrás. Dizia assim: essa sua irmã sempre vai ser um problema, até seu pai enxergar que ela é só uma versão ingrata da mãe moribunda dela. Ele leu. Depois leu de novo. Cambria deu uma leve estremecida quando viu qual mensagem era. Isso tá fora de contexto, ela rebateu rápido. Era uma piada. Uma piada ruim. Marnie respondeu. Parece que eu tô rindo. A voz dela não foi alta, mas bateu mais forte do que qualquer outra coisa dita naquela sala. Meu pai continuou folheando as páginas, e então encontrou as cartas que minha mãe tinha escrito antes de morrer. Aquelas cartas que eu tinha encontrado escondidas anos atrás, mas nunca mostrei para ele. Estavam ali. Em uma delas, minha mãe falava que estava preocupada com a amizade do meu pai com a Cambria. Disse que achava que as coisas estavam ficando pessoais demais, rápido demais. Ela escreveu que sabia que ele nunca ia admitir isso enquanto ela estivesse viva, mas que ela sentia que algo estava mudando. E que ela tinha medo, por mim. Era a letra dela, as palavras dela, os avisos dela. Meu pai fechou a pasta e ficou um bom tempo em silêncio. Não disse nada. Mas Cambria, percebendo esse silêncio como uma chance, tentou de novo. Ela tá envenenando você, Leon, ela disse, apontando para mim. Ela tá agarrada nessas versões distorcidas do passado faz anos. Acha mesmo que é coincidência ela voltar agora, justo no seu aniversário, com uma pasta cheia de mentiras? Ela tá manipulando você. Aí ela soltou. Ela não levou um tapa de verdade. Cambria, Marnie disse firme, sem rodeios. Ela levou sim. Os olhos de Cambria se estreitaram, olhando para Marnie. Você só tá do lado dela porque sempre teve inveja, ela falou. Acha que eu não percebi o quanto você tem sido fria comigo ultimamente? E aí, mudou. Eu já tinha visto isso antes. Aquele momento em que Cambria passava de se defender para atacar. Era sempre assim, tentar fazer a pessoa duvidar de si mesma. Puxar de volta para o controle dela. E isso tinha funcionado com Marnie por anos. Mas eu vi. Eu vi quando a mandíbula da Marnie travou. Ela não ia cair de novo. Aquela noite, Marnie disse, foi a primeira vez que eu vi quem você realmente é. O jeito que você olhou para ela. As coisas que você falou. Você deu um tapa nela, na frente de todo mundo. E depois agiu como se ela merecesse. Ela se virou pro nosso pai. E você? Só ficou sentado. Como se aquilo fosse normal. Meu pai ainda não tinha dito nada. Ele estava olhando fixamente pro vazio. Mandíbula cerrada, respirando devagar. Aí, finalmente, ele se levantou. Não olhou para mim. Nem para Marnie. Só para Cambria. E quando falou, a voz saiu calma, calma demais. Você me disse que a Nora estava exagerando. Que a Nora era difícil. Que ela só estava tentando me punir por eu ter seguido em frente. Cambria não disse nada. Ela foi embora por sua causa, meu pai disse. Foi aí que ela explodiu. Não. Ela sibilou. Ela foi embora porque não aguentava mais. Porque não era mais o centro do seu mundo. Ela sempre me odiou desde o primeiro dia. Você acha que eu não percebi isso? Ela tinha 16 anos. A boca da Cambria se contorceu, ela olhou para o meu pai como se ele tivesse sido quem a traiu.
Eu dei tudo para essa família, ela disse. Você acha que foi fácil aguentar a sua filha? Os silêncios dela, o jeito fechado, esse drama todo? Eu carreguei essa casa nas costas enquanto você ficava se afundando em culpa por anos. Ela olhou para ele com raiva. E agora? Agora você escolhe acreditar nela em vez de mim? Ele não respondeu. Ela ficou parada por alguns segundos, esperando. Nada. Então ela pegou a bolsa. Isso é ridículo, disse ela. Eu tô fora. E saiu pela porta da frente, batendo com força. O som ecoou pelas paredes da casa. Mas o silêncio que ficou depois foi diferente. Um silêncio vazio. Meu pai se sentou de novo. Marnie e eu ficamos de pé. Pela primeira vez em muitos anos. Eu não estava tensa dentro daquela casa. Não parecia mais que eu precisava ficar me defendendo o tempo todo, tentando explicar a minha versão das coisas. Tudo já tinha sido dito. Tudo o que realmente importava. Mas a verdade é que o mais difícil ainda estava por vir. E eu não sabia se a gente estava pronto. Depois que a porta bateu, o silêncio que ficou não era calmo. Não era tranquilo. Era aquele silêncio que zune nos ouvidos. Dava para ouvir a geladeira fazendo barulho lá na cozinha. O tic-tac do relógio antigo acima da porta. O som distante dos carros passando lá fora. E por baixo de tudo isso, eu sentia meu coração batendo. Mas não era medo. Era cansaço. Aquele cansaço emocional que pesa no peito. Meu pai estava sentado na beira do sofá, com as mãos entre os joelhos. Parecia menor do que antes. Ele parecia mais velho. Como se, de repente, todos os anos tivessem caído sobre ele de uma vez. No meio daquele silêncio de uns 10 minutos, ele falou. Eu não sabia que ela te mandou mensagem, disse para Marnie, com a voz baixa. Foi pior, Marnie respondeu. Ela não precisava dizer nada. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Eu guardei tudo. Mas fiquei em silêncio. Nem confiava em mim mesma. Ele se virou para mim. Os olhos estavam vermelhos, mas sem choro. Era só cansaço. Aquele cansaço de quem passou muito tempo fingindo que não via o que estava na frente dele. Você guardou tudo isso sozinha. Por quanto tempo? Ele perguntou. Eu dei de ombros. Já perdi a conta, respondi. Ele soltou um suspiro longo, como quem finalmente percebeu que a base de toda a sua vida era construída em cima de uma mentira. Eles aceitaram tudo, de olhos fechados. Teria sido fácil jogar na cara e dizer eu avisei. Desabafar, soltar tudo. Mas eu não fiz. Não porque não quisesse. Mas porque, naquele momento, eu vi que ele estava começando a enxergar tudo por conta própria. Finalmente. O silêncio dele nunca foi só ignorar. Foi participar. Foi permitir. E ele sabia disso agora. O que me pegou de surpresa foi Marnie ter ficado. Ela não precisava. Aquilo não era bem a briga dela. Ela podia ter ido embora logo depois da Cambria e voltado para a vida dela, a vida que ela construiu com cuidado, por anos, sob o controle da Cambria. Mas não. Ela se sentou na outra poltrona, de frente pro nosso pai, puxando as pernas para cima como se fizesse isso desde pequena naquele lugar. Eu me sentei de frente para eles. E por um tempo, só fiquei olhando. 3 pessoas que, por quase a vida toda, fingiram ser uma família. Porque era o que esperavam da gente. Agora, ali, sentados na mesma sala. Sem fingir. Eu não sei como consertar nada disso, ele disse depois de um tempo, olhando para as mãos. Você não sabe mesmo, eu respondi. Não é assim que funciona. Ele balançou a cabeça, devagar. Mas não levantou os olhos. A gente não falou muito mais depois disso. Mais tarde, eu e Marnie saímos juntas. E o papai não pediu pra gente ficar. Acho que ele precisava daquele tempo sozinho. A casa parecia outra. A casa parecia pesada, com anos de evasão. Deixar a gente ir naquela noite pode ter sido a primeira escolha que ele fez sem a influência de Cambria em muito tempo.
Marnie e eu caminhamos de volta para o carro dela em silêncio, mas não era mais desconfortável. Ela disse: "Eu sempre pensei que você fosse a forte." Enquanto ela destrancava a porta, eu pisquei, sem entender. Ela continuou: "Você saiu. Eu pensei que você estava com raiva e era egoísta, mas você só estava se salvando." Eu não sabia o que responder. Eu tinha carregado o rótulo de difícil por tanto tempo que não sabia como lidar com alguém me chamando de forte, especialmente ela, naquela noite. Eu fiquei em um quarto de hóspedes no apartamento de Marnie. Ela morava em um lugar simples no bairro de Bookman. Nada de chique, mas aconchegante e mais pessoal do que eu esperava. As paredes estavam cobertas com pequenas citações emolduradas e cartões postais antigos. O sofá tinha um cobertor de tricô que me lembrava daqueles que minha mãe costumava fazer. Ficamos acordadas conversando até às 2 da manhã, falando sobre crescer, sobre como tinha sido diferente para nós duas. Mesmo vivendo sob o mesmo teto, como Cambria sempre nos colocou uma contra a outra sem a gente perceber. Ela sempre me fez sentir como se eu fosse a razão de as coisas não estarem funcionando. Marnie confessou, deitada de lado, olhando para o teto: "Mesmo quando eu era só uma criança, eu concordei." Ela fez isso com todos nós, especialmente com o papai. "Você acha que ele realmente não viu?" eu perguntei. Eu pensei por um momento. "Acho que ele escolheu não ver, porque ver significava admitir o que ele fez com você, comigo e com a mamãe." Marnie não respondeu, mas sua mão foi até a minha no sofá e ela apertou suavemente. Pela primeira vez em nossas vidas, não éramos rivais. Éramos sobreviventes da mesma guerra. Os dias que se seguiram foram mais calmos, mas também mais agitadas. Eu não voltei para Seattle imediatamente. Fiquei em Portland por um tempo, trabalhando remotamente da casa de Marnie e verificando meu pai a cada 2 dias. Ele estava sempre sozinho agora. Cambria havia se mudado temporariamente para a casa de um amigo em Lake Oigo, ou pelo menos foi isso que ouvimos. Ele nunca falava muito quando eu o visitava, mas sempre estava limpando alguma coisa, reorganizando estantes, esfregando balcões que nem precisavam ser esfregados, vasculhando caixas velhas na garagem. Acho que ele estava tentando descobrir o que naquela casa era realmente dele e o que sempre foi dela. Marnie também visitava às vezes juntas, às vezes sozinhas. Nós 3 nunca mais falamos sobre o que aconteceu no restaurante. Era como se revisitar isso quebrasse qualquer trégua frágil em que estávamos vivendo agora. Uma tarde, eu o encontrei sentado à mesa da cozinha, com um álbum de fotos na frente dele, daqueles antigos, quando as fotos eram impressas e colocadas atrás de plásticos, em vez de ficarem no celular. Ele estava folheando as páginas lentamente, como se cada foto precisasse de seu próprio momento. "Esta era da sua mãe", ele disse, sem olhar para cima. "Ela fez este álbum no verão em que te levamos para Cannon Beach." Eu me lembrei daquela viagem. Eu tinha uns 9 anos. Passei a semana toda coletando conchas quebradas e fazendo castelos tortos. Mamãe usava aquele chapéu de palha feio que ela adorava, e papai realmente sorria. Lembrei disso porque era raro ela escrever pequenas notas embaixo de algumas fotos. Ele disse, virando a página, ela tinha uma letra cursiva bonita embaixo de cada foto: "Primeira piscina de maré de Nora, melhor queijo grelhado do Oregon, queimadura de sol terrível de Leon." Ele parou em uma nota que dizia apenas: "Tantas risadas hoje, espero que fiquem." Nenhum de nós disse nada, mas eu sabia o que ele estava pensando. A risada não ficou, ela se evaporou silenciosamente, perdida em todo o silêncio que veio depois. "Eu acho que eu esqueci quem eu era depois que ela morreu", ele disse. Eu estava com medo, solitário, e Cambria. Ela preencheu o espaço tão rápido que eu não questionei. "Eu sei que eu disse, mas isso não é uma desculpa." "Não, não é", ele assentiu lentamente. "Sinto muito." E embora as palavras não tenham consertado tudo, elas foram um começo. Ainda não tínhamos notícias de Cambria diretamente. Ela não tinha ligado, enviado e-mail ou aparecido. Eu não esperava que ela voltasse, ela não era do tipo que voltaria a menos que tivesse um plano, e parte de mim se preocupava que ela estivesse por aí elaborando sua versão da história para outra pessoa ouvir. Mas algo me dizia que não tínhamos ouvido falar dela pela última vez. Menos de uma semana depois do confronto, as coisas começaram a se acalmar. Era como se a poeira estivesse começando a baixar,
mas em vez de revelar ruínas, mostrou a estrutura distorcida em que todos nós vivemos por anos. Meu pai continuou separando papéis, Marnie voltou ao trabalho, mas mantivemos contato todos os dias. Eu mudei meu voo algumas vezes, sentindo que algo ainda não estava bem resolvido. Então, veio a carta do advogado. Cambria não estava pronta para acabar, afinal. Ela entrou com um pedido de separação legal e, no mesmo momento, exigiu pensão alimentícia e a propriedade total da casa. A mesma casa que minha mãe escolheu uma vez. A mesma casa que minha mãe pagou a maior parte da entrada com uma herança do pai dela. Aparentemente, Cambria achava que seus 15 anos de trabalho emocional a davam direito a tudo. Ela também pediu alguns itens da casa que dizia serem dela, incluindo, estranhamente, uma coleção de xícaras de chá antigas que pertenciam à avó da minha mãe. Ela disse que minha mãe as tinha dado a ela antes de morrer, o que era uma mentira absurda. Eu ri quando li aquilo. Ela está tentando te enganar com essa papelada, eu disse quando meu pai me ligou. Ele não riu. Ele parecia um homem. Saindo da anestesia, estava dolorosamente consciente agora, mas sem saber há quanto tempo eu estava inconsciente. Nós nos encontramos com um advogado. Uma amiga de Marnie havia recomendado uma mulher perspicaz e direta chamada Samira, que era especialista em divórcios complicados. No momento em que colocamos tudo em cima da mesa, textos, fotos, até mesmo a carta da minha mãe, Samira levantou uma sobrancelha e disse: "Isso não vai acontecer do jeito que ela pensa." E não aconteceu. Cambria nunca foi legalmente adicionada à escritura da casa. Ela achava que tinha direito à metade por causa do longo casamento deles, mas a casa tinha sido comprada antes de se casarem, e meu pai nunca tomou as medidas para transferir legalmente qualquer parte dela para ela. A casa era 100% dele, por consequência, possivelmente parte do patrimônio da minha mãe. E lembra das xícaras de chá? Sim, minha mãe havia deixado muitos de seus objetos de valor antes de falecer. Eu encontrei o documento enquanto ajudava meu pai a limpar o porão. As xícaras de chá estavam explicitamente listadas como sendo passadas para mim quando eu fizesse 30 anos. Eu tinha 34. Não contamos nada a Cambria imediatamente. Esperamos até o dia da mediação, quando ela apareceu com um terno bege rígido, toda cheia de dignidade e presunção. O advogado dela, um jovem que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, folheava suas anotações enquanto Samira lançava uma bomba atrás da outra. Propriedade, documentos, mensagens de texto, a postagem completa do Reddit anexada com uma nota do terapeuta familiar que havíamos consultado, dizendo que o incidente causou sofrimento emocional significativo para mim e reabriu um trauma não resolvido relacionado à morte da minha mãe. Eu vi o rosto de Cambria cair em câmera lenta. Ela piscou algumas vezes, tentou falar. O advogado dela colocou a mão no braço dela, e então Samira sorriu. Estamos dispostos a sair em silêncio, ela disse. Sem confusão pública, mas queríamos deixar claro que ela não vai receber nada da casa, nem os itens do testamento, nem pensão alimentícia. Se ela se recusar, estamos prontos para processá-la por danos emocionais, interferência nos bens da herança e sofrimento intencional. Claro, também vamos compartilhar essas mensagens com a família e conhecidos em comum. Cambria ficou em silêncio por um momento. Suas mãos estavam fechadas em punhos no colo. Ela olhou para meu pai, que nem sequer a olhava nos olhos. Então, ela assentiu. Seus olhos estavam ardendo. Estava decidido. Nos meses seguintes, de uma forma estranha, as coisas começaram a melhorar. Meu pai começou a fazer terapia por conta própria. Ele me ligava uma vez por semana só para conversar. Às vezes, ele compartilhava uma lembrança da minha mãe, algo que ele não tinha coragem de falar há anos. Marnie e eu ficamos mais próximas de um jeito que nunca tínhamos sido quando éramos crianças. Nós visitamos a costa juntos, olhamos caixas de fotos antigas e rimos das coisas estranhas que nossos pais costumavam fazer. Tiramos as xícaras de chá do armazenamento e usamos uma vez. Eram delicadas, frágeis e bonitas. As iniciais da minha mãe estavam gravadas no fundo de cada uma. Cambria. Ela desapareceu. Ouvi dizer que ela se mudou para um pequeno condomínio em Tigard. Tentou entrar